lá é a primeira vez? Ali? Ah, bem-vindos também, que bom que vieram. Todos bem-vindos, coisa boa. Essa feirinha vai ser muito legal. Venham, por favor. Primeiro que vai ajudar com o alimento não perecível, vai ajudar um monte de gente. As famílias que a gente ajuda, tá? E benzimento é uma coisa que eu lembro lá de quando eu era criança. Não sei se quando vocês eram crianças vocês já passaram por benzimento. Era sempre tinha uma veinha na rua que benzia a gente, não tinha? Sempre tinha. E lá, quando eu morava em Camaquã, eu acho que eu tinha 5, 6 anos de idade. E eu sempre que tinha alguma coisinha, eu ou alguém da rua ia nessa senhora que eu não lembro o nome agora, mas ela era bem tranquila e o mais interessante é que ela fazia as coisinhas dela lá e passava tudo. Eu, que isso? Que é isso? Passar tudo esse negócio. E aqui nos benzimentos, que dia é o benzimento normalmente aqui, ô Antônio? No segundo domingo de cada mês. Aqui sempre tem no segundo domingo de cada mês benzimento. E eu venho para ser atendido, eu não trabalho nos benzimentos, né? Não é meu chão. E quando eu tô com alguma coisa, eu venho aqui, eu não preciso nem me concentrar, só sento ali, fico quieto e tiro os negócios. Eu acho maravilhoso, acho incrível. Já tem uma explicação científica e espiritual para isso. Mas se a gente olhar só pelo lado bonito da coisa, eu acho lindo o benzimento em si, as coisas acontecendo. Eu tenho um outro recado para dar antes da gente começar a nossa palestra. A gente já está em palestra, mas eu sou o Luciano, para quem não conhece. Para quem conhece, eu continuo sendo o Luciano. E a gente vai ter Oratório Universalista. É um curso que também o ingresso é alimento não perecível. E você pode escolher fazer o curso para aprender a palestrar. Ou você pode escolher ser plateia. Olhar o pessoal passar nervoso aqui na frente. E passa nervoso, porque a gente inventa um monte de coisa no curso para se divertir. Para a plateia que está ali se divertir bastante. E quem está aqui, aprender, né? Lidando com isso. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui está a plateia, né? Agora todos têm que ficar de olho fechado enquanto a pessoa fala. Aí a pessoa está falando aqui, todo mundo de olho fechado, nem dando bola para a pessoa. A pessoa, meu Deus, tem que se virar com isso. Agora todo mundo com cara de bravo. Agora todo mundo vira as cadeiras para lá e a pessoa se vira falando. Tem um monte de exercício. E é só exercício. Exercício é bem divertido para quem está só assistindo. E muito divertido para quem está aqui na frente falando. Porque a gente está treinando essa desinibição, a gente está treinando esse falar em público, que é uma das coisas que as pessoas mais têm medo. Falar em público. Uma vez teve uma pesquisa, não lembro qual é o órgão que fez a pesquisa, que a pesquisa era qual é o seu maior medo. Medo da morte ficou em segundo lugar. Em primeiro lugar ficou falar em público. Tem um monte de gente que consegue falar em público numa boa, mas tem gente que trava. Eu travava. Em 2001 é que eu fiz o meu primeiro curso de oratória. Mas eu tinha um medo que você não tem ideia. Medo das pessoas me olhando, porque aqui, ó, tem um me olhando ali e tá vendo esse lado, né? Lá tem outra me olhando desse lado. Lá tem, ou seja, a gente está sendo desvendado aqui. Cada um está vendo uma parte nossa nesse momento e não tem o que fazer. Ou a gente se esconde, eu vou fazer aquelas palestras. Meus irmãos, boa noite, que bom que estamos aqui agora, e seja uma noite maravilhosa, e nós vamos falar hoje de Oxum. Oxum é a rainha dos rios. Ou a pessoa vai fazer isso para se esconder, ou a pessoa se solta e se mostra. Esse é o caminho. E se mostrar é o caminho, não é só para falar em público, mas para falar no mundo lá fora, para se comunicar com o mundo lá fora. Como a gente aprendeu demais a se proteger dos outros. A gente aprendeu demais. O que será que o outro está pensando enquanto eu estou falando? Estou conhecendo essa pessoa agora, o que será que essa pessoa está pensando? O que ela pensa a meu respeito? E isso faz parte das proteções do ser humano. A gente vai se protegendo e a gente não consegue ser espontâneo. Aí quando chega os preto velho, hoje a gente tem sessão de preto velho, quando chega os preto velho, que bota para fora tudo que a gente tem que botar, né? Uns vêm rindo, outros vêm mandingando, outros vêm cantando e assim vai. Né? Outros dançando. Aí muitas vezes o médium sai dolorido. Por que será que o médium sai dolorido? O médium tentando travar a espontaneidade que vem vindo diretamente do espiritual. É uma das coisas que faz o médium ficar dolorido. Né? O médium tentando segurar tudo isso. E hoje, especificamente preto velho, como tem gente que quer muita explicação quando vai na frente de um preto velho.
E eu costumo dizer que quando a gente vai na frente de um preto velho, quem sou eu, mas quando a gente vai na frente de um preto velho, é deixar ele trazer o que tem que trazer. Se ele trouxer só uns estalinhos de dedo, tá tudo certo. Se ele trouxer uma mensagem, tá tudo certo. Se ele der um abraço, tá tudo certo. Preto velho, ele tá fazendo umas mandingas lá no nosso campo que a gente não enxerga. Ele não veio aqui para explicar um monte de coisa. Muitas vezes explica, né? Mas ele não veio aqui para explicar um monte de coisa. A preta velha que está ali, tem uns que falam mais, uns que falam menos, mas eles estão sempre trabalhando aonde a gente não enxerga mesmo. Toda a espiritualidade que vem está trabalhando onde a gente não enxerga. Mas o preto velho está mexendo lá nas nossas emoções mais profundas. E está mexendo com um jeitinho que não machuca, né? Ele vai mexendo aos pouquinhos. Convida às vezes, vem na próxima sessão. De repente vem outra vez. Busca mais Deus, vai dando, né? É porque está mexendo aos pouquinhos para não nos invadir, para não nos machucar. É por isso que preto velho sempre parece vovô, vovó nos acolhendo. Eles não estão ali para nos machucar. Às vezes a gente se machuca com algumas palavras deles, mas a intenção não era essa. A gente se machuca porque a gente é muito egudo mesmo, né? Egudo, ego muito forte, egudo, inventei aqui com vocês a palavra. Né? A gente é muito egudo, a gente quer controlar tudo, a gente tem medo das coisas, a gente tem medo das pessoas, a gente quer controlar quem é que fez trabalho para nós. Quem é que fez trabalho para mim? Eu tinha isso uns 30 anos atrás. Eu sou da Umbanda desde os 7, né? Então faz 10 anos que eu estou na Umbanda. Então, a gente tinha essa coisa, porque lá naquela época tinha isso, muita preocupação com isso. Hoje eu estava parado na sinaleira ali, saindo da Guajuvira, parei na sinaleira, tinha um cartazinho ali, mãe não sei quem, faz amarração. Eu disse, olha, ainda existe. Que incrível, né? Ainda tem umas amarrações, que incrível. E essa energia está por aí. Essa energia de trabalho, de coisa assim, nada disso é diretamente Umbanda. É ser humano botando as suas coisas para fora e lidando com magia. Se funcionou é porque aquela pessoa tinha que passar por isso. E se a pessoa passou por isso, o caminho é para tudo, começa a orar e começa a voltar aonde tem fio solto no seu emocional. Fio solto é uma forma de falar, né? Onde é que o seu emocional ainda está de uma forma em que você pode ser pego por coisas negativas. Uma amarração é negativa? Tu está ficando obrigado a estar do lado da pessoa? Né? Me apaixonei pela Cláudia agora. Estou amarrado, né? É uma coisa negativa por quê? Porque tudo que a gente faz para quebrar livre-arbítrio de alguém, e aí eu não estou condenando ninguém que faça isso. Se tem alguém que faça isso, fica firme aí, que eu também já fiz quando eu era novo. Fiz com uma menina, foi terrível. Eu até vou contar para vocês. Quer que eu conte? Foi terrível. Eu era muito apaixonado pela menina. Mais apaixonado de um jeito, né? E aí eu fui numa sessões por aí que ainda tinha essas coisas de amarração e coisa assim. E a primeira dica que uma entidade lá deu, nem lembro o que era, uma entidade deu a primeira dica, eu disse assim, sim, eu estou muito apaixonado. Eu estou amando, não era nem apaixonado, eu estou amando. É a mulher da minha vida. Então vamos fazer uma amarração, porque essa semana tu vai estar com ela. E o meu Deus, a mulher da minha vida vai vir para mim. Passou 2 semanas, a mulher da minha vida vai vir para mim. Passou 3 semanas, a mulher da minha vida vai vir para mim. Aí por outros motivos e mais esse junto, porque eu voltei lá há 3 semanas. E ela não veio para mim. Estou aqui amando, com dores no meu coração. Já vai vir, me dá não sei o que, não sei o que, dei. Eu tinha 17 anos. Né? E aí, no fim, fiquei com a menina. E a menina ficou comigo. Olha que loucura. Tem vezes que tem gente que a gente fica, a pessoa não sabe, né? Mas a menina ficou comigo. E sabe o que ocorreu? Deu alguns dias e ela começou a ter um ódio de mim. Um ódio. Por quê? Porque a energia da pessoa começa a ressonar naquilo que ela realmente quer, no final das contas. A gente que ainda se mete nessas coisas. Eu quero amarrar, eu quero não sei o quê. A gente se mete às vezes nessa coisa. Ali na frente vai dar problema. Pra mim, que bom que deu bem rápido o problema. Ela já me odiou e em poucos dias já tá me odiando. Me odeia até hoje. Eu não sei, eu não tenho contato com ela, tô mentindo. Eu nem sei se ela me odeia. Mas odiou muito tempo.
né? O que acontece? Eu falo brincando, mas sério, o que acontece é, você quebrou o livre-arbítrio de alguém, sempre que você quebrar o livre-arbítrio de alguém, mais cedo ou mais tarde, a vontade primordial, o que a pessoa realmente quer, vem à tona. E aí vai entrar em combate com aquelas energias de amarração, no caso dessa menina. Entrou em combate com isso, então o ódio era de tudo, ela tinha ódio de tudo, de mim, de tudo que é coisa. A gente coloca a pessoa numa vibração que não é boa. Se você já fez amarração para alguém algum dia aí, alguém já fez? Ninguém vai levantar a mão agora, né? É só eu aqui no meio, aqui, é só eu tomando aqui, né? Mas se você já fez isso ou está pensando em fazer, por favor não faça. Porque a consequência disso depois vai dar problema ali na frente. A consequência não é boa. O que vem ali não é bom. Você quebrou o livre-arbítrio de uma pessoa por qualquer coisa que seja. Você vai ter problemas lá na frente. Ou você vai ter que repor essa energia, ou você vai ter que reorganizar isso, ou você vai ter que limpar. Muitas vezes vem pessoas aqui para serem atendidas que estão limpando coisa de 20 anos atrás. Eu, até pouco tempo, eu tinha 17. Eu acho que... eu tinha 17 quando eu fiz esse negócio. Eu e a Cláudia. Não era a Cláudia. Eu tinha 17. Acho que quando eu tinha uns 37, mais ou menos, apareceu ainda essa energia dessa moça. Hoje eu estou falando dela, imagina quão forte foi. Eu estou falando dela hoje, eu estou com 50 anos hoje. Não parece, mas eu estou. 49,5 parece. Estou aí. Mas é a gente parar um pouquinho o quanto eu quero me amarrar em alguém. Porque às vezes a paixão está falando tão forte e não é só a paixão que está falando. Tem outras sombrinhas na nossa volta que querem que a gente reduza a nossa energia. Todo mundo que está aqui na Terra, todo mundo que está aqui no Instituto hoje, todo mundo que está aqui tem uma energia, uma potência enorme de fazer um monte de coisa. De fazer maravilhas na sua própria vida. Tem essa potência. E existem umas sombrinhas que muitas vezes querem sugar essa potência. Por quê? Porque essas sombrinhas ainda não compreendem que elas também podem ir para o amor, elas não compreendem que elas também podem ir para a luz, elas não compreendem um monte de coisa. Não estou falando isso para assustar. Eu estou falando que o nosso procedimento, quanto mais limpo ele for, ninguém é perfeito, nem eu, nem você, ninguém é perfeito. Você tem corpo físico, você não é perfeito. Você encarnou, não é perfeito. Você já fez suas burradas, eu fiz as minhas. E a gente vai fazendo burrada e acertando as burradas. O que eu quero dizer, quem tem corpo físico tem ectoplasma abundante. O seu ectoplasma é a energia que liga o seu espírito a esse corpo físico. Quando acaba o ectoplasma, você não está mais no corpo físico, que a gente chama de morte. Acabou a energia de você ficar ali. Então as pessoas que se metem muito em coisas mais negativas para tentar quebrar livre-arbítrio, para tentar resolver a vida, para tentar organizar as coisas dentro do seu controle, da sua ótica, e não da ótica divina. A ótica divina sabe por que a gente passa as coisas, a ótica divina está nos colocando nos caminhos exatamente para que a gente transforme o que tem que transformar em nós. É a ótica divina. A gente não consegue chegar nesse plano com o nosso corpo físico a ver tudo o que está guardado para a gente, para a nossa estrada. Olha quanta coisa você já passou na sua história. Tudo que você passou tinha uma função. Tudinho. Tudo que você trilhou nos caminhos tinha função. Por mais que você se sinta injustiçado, tinha uma função de acontecer. O ser humano que com seu controle quer explicar tudo. O ser humano quer ter explicação de tudo. O que será que eu fui da fulana lá na encarnação passada? O que interessa? Interessa é agora. Se a gente tem o véu do esquecimento é você desencarnou, você vai ver tudo que você passou nessa encarnação. E depois, quando você se prepara para a próxima encarnação, apaga tudo e vamos de novo, vamos tentar outra vez. Mesmo assim, a gente fica com nuances emocionais das outras encarnações. Essas nuances dá para perceber de diversas formas. Tem gente que gosta mais de filme de guerra, de um tipo de guerra. Tem gente que gosta mais de um filme de amores e nem liga um amor dessa existência. Tem gente que sente uma saudade que não sabe nem do que é. Alguém já sentiu? Uma coisa, então, onde é que é esse negócio? Ele está ali dentro da gente. Tem gente que sabe, de algum jeito, não sabe pela teoria, mas sabe na sua emoção que existe algo muito maior
muito melhor ali para frente. Tudo isso faz parte do ser humano. O ser humano, ele é um ser que ele está com uma personalidade aqui agora, está com uma personalidade neste momento. Agora você olha para o seu nome aí, essa é a sua personalidade do momento, tá? Você já teve outras personalidades. Você já foi homem, você já foi mulher, você já foi assassinado, você já assassinou, você já fez de tudo. De tudo. E quando a gente chega aqui, nessa encarnação que a gente está hoje, é a melhor encarnação da nossa vida. Quer que eu repita essa frase? Essa é a melhor encarnação da nossa vida. Nós tivemos outras encarnações que explicam um monte de coisa de hoje. Mas hoje é daqui para frente. É você perceber o que eu faço agora, daqui para frente. Porque senão a gente vai tentar buscar controle no passado. A gente vai tentar se ancorar nas coisas do passado. E não vai conseguir viver o presente. O presente ele é muito relativo, né? Agora há pouco a gente estava dando os recados, é passado já, olha que loucura. Não é mais presente o recado. A gente já deu os recados, já foi os recados. Passou os recados, Antônio. Foi os recados. Passado. Né? E a gente vai ter que fazer um esforço para lembrar. Eu estava falando numa live essa semana, da apometria Siderium, que nós somos máquinas do tempo, se a gente não percebeu ainda. Só que a gente ainda viu filmes, né, de entrar num carro, quem é que viu o De Volta para o Futuro? Entrar num carro e vai para o passado, e vai para o futuro, e vai não sei aonde. Mas nós somos máquinas do tempo. É só você parar um pouquinho e se jogar para alguma situação e lembrar de alguma situação lá do seu passado, daqui dessa encarnação mesmo, que muitas vezes a emoção vem à tona. Não vem a emoção? Seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim, a gente consegue se jogar lá e essa emoção vem. Se a emoção vem, o nosso sistema sentiu como presente aquele passado. Estou explicando direito esses negócios? Então, é questão de perceber que nós temos o poder de ficar presentes. Nós temos o poder de falar, o passado serviu para me trazer até aqui. O passado serviu para me aprender e chegar até aqui. Mas agora é presente. O que eu vou viver do meu presente? E não adianta a gente tentar pegar a nossa máquina do futuro emocional e jogar lá para frente, tentando controlar o futuro. Se a gente se joga demais para trás é o quê? Já tem na internet isso, depressão. Se a gente se joga demais para frente, ansiedade. Né? Tentar ficar presente. Ah, semana que vem eu tenho que resolver tal coisa. Eu fico me perguntando, porque eu estou ansioso faz um tempo. Eu sou assim, desde que eu nasci aqui. Ou seja, já trouxe isso de algum tempo. Alguns que estão aqui sentados também têm ansiedade. Passam pela ansiedade. O ansioso é aquela pessoa que quer resolver as coisas para ontem. Como assim não resolvemos agora? Ah, mas só pode daqui a 20 dias. Como assim daqui a 20 dias? Não, eu quero resolver agora esse negócio. Então, o grande aprendizado é a gente perceber o tempo do todo e não só o nosso, porque no nosso tempo a gente vai viver lá sempre em 3.500, né? Sempre lá na frente. Perceber o tempo do todo e entender que o todo, as pessoas à nossa volta, os acontecimentos à nossa volta, as dificuldades, os problemas, as coisas que tem que resolver em tal data, estão nos treinando a ficar aqui e confiar. Ficar presente e confiar. Pergunto eu para mim mesmo muitas vezes, o Luciano, no que tu confia se tu está tão preocupado com o futuro? Faça essa pergunta para você um dia. No que você confia se você está tão preocupado com o futuro? Ou a gente confia na espiritualidade, ou a gente vai viver brigando. Quando eu faço essa pergunta para mim, eu já me dou um tapa na cara, né? O que tu confia, Luciano? De estar tão preocupado com o futuro? Aí eu paro. É mesmo. Vou parar aqui e ficar quietinho agora. Aí fiquei quietinho. Aí consigo viver o presente. E para viver o presente é viver as coisas simples. O que tem ali? Uma tomada, lá tem um quadrinho do Zé Pilintra, ó, presente aqui. Eu estou no presente, eu estou aqui. Tem uma pombinha lá, tem uma santinha ali, tem uns médiuns aqui, tem uma criança maravilhosa no colo ali, né? Tem outra criança maravilhosa aqui, tem pessoas ao meu lado. Perceber o ambiente faz com que a gente consiga administrar o presente.
Quando a gente começar a loquear muito na cabeça, presente. Tem que voltar para o presente. Tem que voltar para cá. Quando a gente começar a pensar muito em coisas do passado e achar que tudo foi injusto com a gente, para tudo. Eu estou aqui no presente agora. Não adianta voltar para o passado sofrendo e chorando as coisas de lá. O passado já foi. Aconteceu como tinha que acontecer. Não dá para mudar o passado. Olha que loucura. Dá para mudar o presente, ou seja, como eu sinto o passado. Como é que eu vou sentir o passado? Aí dá para mudar. Mas se eu ficar buscando o sentimento de lá do passado e trazer ele para o presente, aí vai doer. Eu tenho que pegar a pessoa que eu sou hoje. Por mais dificuldades que você passou na sua infância e na sua adolescência, mostra para essa criança e esse adolescente o adulto que você é hoje. Você é o adulto ainda sofrido, essa criança vai sentir da seguinte forma. Se você ainda é o adulto sofrido pelo que ocorreu lá, essa criança vai sentir da seguinte forma: eu não tenho força. Eu não tenho quem me proteja. Então nós como adultos agora, a gente tem que assumir o adulto. Tem um exercício muito bom e violento. Querem um exercício bom e violento? Sim. É violento. Vai na frente do espelho e diz para você mesmo: cresce. Cresce, meu anjo. Eu faço isso para mim às vezes. Quando você estiver muito lamentoso de coisa lá do passado, vai na frente do espelho e cresce. Chega. Vamos crescer. E crescer significa assumir o adulto para que aquela criança que sofreu, aquele adolescente que sofreu, sinta que o adulto pode proteger ele. Está tudo dentro da gente. Tudo emocional. Chama-se lacuna emocional isso aí. Quando a gente passou uma coisa muito terrível no âmbito de criança, não no âmbito de adulto. Uma criança pequenininha assim, vai tocar aqui nesse negócio, eu posso dizer não toca, ou eu posso dar um tapa na mão. Posso, não é bom, mas posso dar um tapa na mão. Como é que essa criança vai sentir o tapa na mão? Não vai sentir. Eu dei só um tapinha assim, a Cláudia não deu nem bola, mas a criança não vai sentir desse jeito que a Cláudia sentiu. A criança vai sentir uma invasão violenta, então aquilo ali foi violento para a criança. Estou explicando direito isso aí? E nós temos essas violências no nosso campo emocional, que são lacunas emocionais. O adulto pode olhar para aquilo, não, minha mãe só me deu um tapinha na mão quando eu fui mexer não sei o quê. O adulto pode olhar para isso e não dá bola, mas a criança lá é que a gente tem que ver como é que sentiu. Que é nesse momento em que a gente sente a invasão e se encolhe. Ou seja, a lacuna emocional é que nem LP. Quem é que conhece LP aí? Disco de vinil, aquele preto. As crianças não conhecem. As crianças vão ter que ver na internet. Mas o LP não tinha um risco às vezes? Quando riscava? Tava tocando a música. Preto velho senta no toco, mas o sinal da... E pulava. Esse risco que tinha no LP é como se fosse a nossa lacuna emocional. Você está vivendo a vida numa boa, está tudo acontecendo, você está lidando com as coisas e acontece alguma coisa que vira gatilho e você hoje tem 40, 30, 25, volta aos 8. Não é volta aos 8 com a cabeça, volta aos 8 com a emoção. A gente infantiliza. A gente se perde força. Na nossa cabeça continua tudo igual, mas eu perdi força. Eu falei semana passada, eu acho isso. Tem gente que às vezes é muito parecido com o meu padrasto e eu perdi a força lá com ele frequentemente. Eu me sentia muito invadido. E aí quando chega uma pessoa que é parecida com ele, aí eu tenho que conversar comigo mesmo. Cresce, Lu, cresce. Porque eu já sei que é uma lacuna emocional. Lacuna emocional sempre vai se curar quando a gente ensinar a nós mesmos que no momento do gatilho nós precisamos crescer. No momento do gatilho nós precisamos lidar com normalidade as coisas. E é só treinando. Só treinando. E a espiritualidade, os pretos velhos principalmente, eles têm um jeitinho de mexer na nossa lacuna emocional sem nem falar dela. Então eu estou fazendo palestra aqui, está despertando algumas memórias em uns aí que tá vendo. Eu queria contar para vocês que eu vejo balãozinho, tá? Balãozinho assim, balãozinho. Os balãozinhos que surgem. Ou seja, está mostrando que está mexendo em algumas coisas. O preto velho e a preta velha, eles não vão falar disso. Porque eles não vieram fazer terapia com a gente, eles vieram nos curar. É diferente.
Se você for aberto para isso, eu quero só chorar, preto velho, então chora. Preto velho eu acho que vai dizer assim, vai, então chora. Chora, louca. Não, não vai ser isso. Então chora. Eu quero só sorrir. Mas se entrega porque ele vai mexendo no campo emocional, fora do controle racional. A gente tem emocional e racional. E os pretos velhos mexem no espiritual e no emocional, onde o nosso controle racional, nós que somos egudos, não temos acesso. A gente não tem acesso aonde o preto velho vai mexer. Ele pode dar uma explicadinha, mas a gente não tem acesso onde ele está lá, futricando para nos auxiliar a ter uma vida melhor. Então as coisas vão melhorando, às vezes não é mágica, é saber de preto velho e preta velha que mexe em algumas lacunas nossas que muitas vezes a gente nem sabia que tinha. A gente só estava vivendo esses gatilhos, se encolhendo, tendo dificuldade, e eles vão lá e dão uma mexidinha e vão nos auxiliando. E preto velho é muito malandro, né? Porque ele não vive o presente. Ele vive o presente para conversar com você. Mas ele vê o todo. O que tem no passado dessa pessoa? O que ela está se pegando lá no futuro que nem existe? O que está acontecendo? Ela vê o campo inteiro. O que tem em outras encarnações dessa pessoa? Às vezes ele fala, às vezes não fala. Mas o que mais interessa para ele é ver o todo, para ver o que tem que ajustar aqui. E não o que o nosso ego quer ajustar. O nosso ego quer ajustar tudo para ontem. O nosso ego quer ajustar as coisas que a gente está sentindo dorzinha agora. E os pretos velhos, as pretas velhas vêm, calma. Como assim tomar água com mel? Uma vez eu falei isso para um preto velho. A minha vida estava um inferno. Alguém já teve uma vida inferno? Só eu já tive. A vida estava muito difícil, não estava fácil a coisa estava bagunçada, Cláudia, do céu. Eu chego na frente do preto velho e falo. Eu acho que eu demorei uns 30 minutos com o preto velho. Isso faz uns 30 anos atrás. E falei dos meus problemas, tudo. O que o senhor me diz? Quem sabe toma uma aguinha com mel. Que isso? Que é isso? Uma aguinha com mel? E você sabe que até pessoas do meio da Umbanda, que são da Umbanda, não compreendem muitas vezes o que o preto velho está fazendo. Hoje em dia eu já entendo que eles estão mexendo em outros campos. Mas tem gente que é do meio da Umbanda que não sabe o que eles estão fazendo. Hoje, quando você for ali, só se abre. O que vier, veio, e aproveite. Porque eles sabem exatamente onde precisa mexer. Sabe quando é que demora mais para as curas virem? As curas emocionais, espirituais e físicas? Sabe quando é que demora mais? Quando a gente trava a energia e a gente quer que seja daquele jeito. Por exemplo, esse caso que eu contei agora, que eu falei a minha vida inteira para o preto velho, ele me deu uma aguinha com mel. Ele me deu uma aguinha com mel para ver se me acalmava um pouquinho, porque eu estava bem diferente. Diferente é uma palavra boa agora para o momento. Mas ele já estava vendo que eu não estava preparado para me curar de tudo aquilo. Eu estava controlando aquilo. Quanto mais a gente explica os nossos problemas, quanto mais a gente acha que o problema é meu, os problemas estão aqui, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que não sei o quê. Mais você está pegando isso aqui, abraçando o problema. E mais difícil da espiritualidade trabalhar. Eles conseguem trabalhar quando a gente se entrega, quando a gente ajoelha, sabe? Não precisa ajoelhar de joelho, mas quem ajoelha também? Não é de joelho, é ajoelhar de alma. Eu estou aqui entregue, a vida me bateu, eu estou com medo de alguma coisa, eu estou com receio, eu não sei o que fazer. Eu me entrego nesse momento para Deus, não é nem para os pretos velhos. É para Deus, é para os orixás, é para a energia, para tudo. Eu me entrego nesse momento para ser curado, para modificar, para minha vida realmente fazer um sentido agora que não está fazendo tanto. A gente está nos problemas, às vezes a gente não está sentindo que a vida está vibrante, né? É hoje, é no dia de preto velho. No dia de preto velho. É nos benzimentos que eles fazem, nas palavrinhas, na água com mel. Quem se indicar em água com mel para alguém aí, vocês vão lembrar de mim. Não se indigne, não fique bravo. Não brigue com a água com mel. Vai dar tudo certo. Mas se entregar, eu aceito nesse momento soltar, deixar as coisas mudar.
Deixa as coisas acontecer. E eu vou pedir para fechar os olhinhos nesse momento. Porque a gente já vai começar esse trabalho agora, aqui. Antes de você passar lá no Preto Velho e na Preta Velha. Fecha o seu olhinho. Se entrega para a música. Pai, muito obrigado por estarmos aqui hoje. Que os pretos velhos, as pretas velhas, com a sua mandinga, possa tocar nosso coração. E com esse toque, a energia crística, a energia de Jesus, possa elevar o nosso espírito. Eu me permito, estou aqui de joelho entregue, eu me permito receber o teu amor, a tua luz, a tua cura. E que o pretinho velho, a pretinha velha, ou qualquer outra entidade que venha me acolher, possa transformar o meu saber em calma, em amor, em capacidade de mudar a vida lá fora. Que hoje nós possamos mudar o nosso coração, perdoando, amando, soltando, se perdoando. Que possamos mudar um pouquinho na nossa forma de sentir e de ver. Que essa falange de Orimá, que são os pretos velhos, pretas velhas, possam nos ensinar um pouquinho mais da resiliência e da fé. Que assim seja.